Bem do dia! Espero que esteja tudo mais do que maravilhoso com você. Depois de um tempo sumido, meio adoentado, ainda estou um pouco, mas de volta. Vocês viram aí a minissérie Bem do Dia Amigos? Nós estamos de volta. Ainda virá mais os amigos ainda, mas estamos aqui. O que eu quero conversar com você é a respeito de um atributo de Deus. Diz assim: Deus não erra, não se engana e nem engana ninguém. E aí eu vou complementar. Jesus Cristo não erra, não se engana, nem engana ninguém. O Espírito Santo de Deus não erra, não se engana e nem engana ninguém. Você concorda com isso? Você vai ver o ponto que eu quero chegar. Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, inflamai o nosso coração de amor por vós. Olha só, como eu estava falando antes, que Deus, e aí, estou englobando Pai, Filho e Espírito Santo, não erra, não se engana, nem engana ninguém. Isso é um atributo inegociável. Isso é óbvio. É absolutamente corretíssimo. Então eu quero fazer um breve introdutório para chegar no ponto certo, no ponto crucial que eu quero. Deus não erra, Ele não pode errar. Deus é Deus. Em nada, absolutamente nada Ele erra. Isso concordamos. Jesus, quando Ele veio ao mundo, todas as atitudes dele, sem tirar qualquer uma, as mais simples, as mais corriqueiras, são para a salvação. Como diz vários teólogos, todas as ações de Jesus são salvíficas, todas. Até quando ele estava aprendendo a arte da marcenaria, até quando ele estava obedecendo aos seus pais, até quando ele estava escondido, na vida escondida de Jesus, até seus 30 anos, em toda parte da vida dele, toda a atitude de Jesus é salvífica. Toda a ação do Espírito Santo é para a nossa santificação e salvação. Tudo que o Espírito Santo toca, tudo que o Espírito Santo age é santificado. Tudo. Isso é uma verdade absoluta. Não tem como discordar disso. Se discordo disso, discordo de Deus, discordo de Jesus e discordo do Espírito Santo. Se somos católicos, apostólicos, romanos, é porque cremos absolutamente nisso. Pronto. Chegamos agora no ponto que eu queria. Se concordamos com isso, tudo o que Deus faz é perfeito. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, escolheu uma mulher para ser a mãe do seu filho. Se Deus não erra, não se engana e não engana ninguém, como que Maria pode ser uma mulher qualquer? Como que pode ter sido um erro de percurso, como alguns falam? Como não dizer que Maria foi escolhida a dedo por Deus Pai? Deus que não erra, Deus que é perfeitíssimo. Todas as ações de Deus, quando Deus abria os seus lábios e falava fiat, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se os animais, faça-se. Era perfeitíssimo. Da mesma perfeição, quando Deus falou, faça-se aquela que vai ser a mãe do Salvador. E se fez Maria, no relacionamento entre São Joaquim e Santana. Naquele momento, Maria foi redimida. Naquele momento, Maria teve completamente a mancha do pecado apagada, concebida sem o pecado original. Por quê?
como que o Filho de Deus ia nascer de alguém manchado pelo pecado. Como a habitação de Jesus Cristo, Deus como Deus, Deus de Deus, Deus maravilhoso, glorioso, poderia habitar no pecado. Nunca. Naquele momento, o Pai Todo-Poderoso moveu a sua mão, tocou aquela que seria a perfeita escolha do Pai para ser a mãe do Salvador. E Jesus, existente desde sempre, como fala no Evangelho de São João, desde sempre, tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. Ele olhou a escolha do Pai e falou: Pai, eu quero nascer desta, porque esta é a tua escolha perfeita. Jesus aceitou nascer de Maria. Cristo Jesus habitava em perfeição com Deus Pai, o Espírito Santo e os santos anjos no paraíso e aceitou vir à terra para habitar no paraíso terrestre chamado Maria. Jesus aceitou ser nutrido por Maria. Jesus, no ventre de Maria, obteve o sangue de Maria, foi nutrido por ela. Como que um Deus ia ser nutrido, ia ser colocado a parte do corpo, o sangue de alguém manchado de pecado? Nunca, nunca, isso é absurdo. Não, Deus escolheu a mais pura, a mais bela, a mais santa. Deus a preparou para ser a mãe do Deus Filho, Jesus Cristo. E olha que fantástico, quando Deus enviou São Gabriel para anunciar a vontade do Pai a Maria, aquilo que iria acontecer, a concepção do Salvador. Quando o anjo Gabriel chegou a Maria, na hora que ele olhou a saudação dele, gente, pensa nisso. Em nenhuma parte da Bíblia um anjo sauda e ainda elogia uma pessoa, uma criatura. Em nenhuma parte da Bíblia, só com Maria. Gabriel, quando chega, isso eu falo porque muitos teólogos falam isso. São Gabriel, quando chega a Maria, que ele fala: Ave, cheia de graça, salve, cheia de graça. Quando ele fala isso, é porque ele se admirou, ele se espantou de ver como que uma criatura foi separada por Deus e é mais santa do que todos os anjos. Gabriel via todos os anjos do céu, via a santidade de todos os anjos, e quando ele se deparou com Maria, ele se espantou, porque ele via a santidade de Maria maior do que de todos os anjos. Por isso que ele fala: Ave, cheia de graça, plena de graça, toda de graça. Olha só. E ainda continua: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Que lindo, porque Gabriel se emocionou ao ver a escolha de Deus. E ainda tem mais. Na história bíblica, raríssimas vezes, a Santíssima Trindade estava junta, no mesmo lugar. No Antigo Testamento, Deus Pai agia, Deus Todo-Poderoso agia. Algumas vezes o Espírito Santo dava graça e depois tirava, dava e tirava, mas era Deus Pai que agia. O primeiro ato da história, onde na Terra, neste mundo, a Santíssima Trindade unida veio em profusão, foi na concepção de Cristo Jesus. Deus te cobrirá com sua sombra. Deus Pai veio sobre Maria e veio com sua sombra a ação do Espírito Santo sobre ela, o Pai e o Espírito Santo em Maria concebendo Jesus. A Santíssima Trindade unida em Maria. Oh, que lindo! Que glória! E para mostrar mais ainda a predileção, o próprio evangelista coloca lá, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, a saudação, bastou a saudação de Maria. Olha, se Maria não fosse santa,
Não era a saudação dela que faria o efeito, era só a presença de Jesus no ventre dela que faria o efeito em Isabel e em João Batista. Mas não, a saudação de Maria quando chegou aos ouvidos de Isabel. A criança estremeceu no ventre de Isabel, João Batista estremeceu e ele ficou cheio do Espírito Santo. Então a saudação de Maria, porque ela estava com Jesus, encheu Isabel e João Batista do Espírito Santo. Quer mais santidade do que isso? Oh, glória! E aí Isabel solta aquela frase maravilhosa: donde há de vir a mim a mãe do meu Senhor. Quem era o Senhor de Isabel? Isabel era judia. Ela tinha Deus Todo-Poderoso como Senhor. Quem era o Senhor de Isabel? Deus Todo-Poderoso. Yahvé. E se ela fala assim, é porque pela ação do Espírito Santo ela solta a frase: de onde há de vir a mim a mãe do meu Senhor? Como Maria não é mãe de Deus? A mãe do Senhor de Isabel, que é Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Jesus, um só com o Pai, Deus Filho. Deus tem a escolha perfeita. Jesus aceita a escolha perfeita de Deus. O Espírito Santo vem se unir a Maria para ser esposo de Maria. E eu, pobre mortal, eu, pecador, vou ir contra a escolha de Deus? Ai, Maria canta assim no cântico dela, no Magnífica, que todos agora me chamarão bem-aventurada. O evangelista coloca isso na palavra. Se eu tenho que obedecer a palavra de Deus na íntegra, então se eu não proclamo Maria bem-aventurada, eu sou desobediente à palavra de Deus. Se eu não proclamo Maria bem-aventurada, mãe do Salvador. Gente, a própria palavra fala: é pelo fruto que se conhece a árvore. Nem tem como duvidar disso. O fruto é Cristo Jesus, Senhor Salvador, que morreu por nós e ressuscitou para abrir o céu para nós. Um fruto perfeitíssimo, santíssimo, gloriosíssimo. Ele viria de uma árvore podre? Ele viria de uma árvore qualquer? Peraí, absurdo. Não, esse fruto gloriosíssimo veio de uma árvore santíssima, a Santíssima Virgem Maria. E até voltando um pouco daquilo que eu falei, pensa, se um anjo, criatura perfeitíssima, inteligentíssima, criada por Deus, aquela que está adorando face a face, adorando a face de Deus, veio à terra, olhou para uma mulher, chegou para ela e falou: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, encontrastes graça diante de Deus. Se um anjo age desta maneira para uma mulher, quem sou eu para agir diferente? Eu sou maior do que um anjo? Eu sou maior do que um anjo? Não. Seria um absurdo da minha parte. Seria um absurdo da sua parte agir diferente. Maria, entre todas as criaturas, a maior. Por quê? A mãe do Salvador e Redentor do mundo. A Santíssima Virgem Maria, que acompanhou toda a paixão de Cristo, passo a passo de Cristo, sofrendo na alma aquilo que o Senhor sofria no corpo, sofrendo na alma a profecia de Simeão, que a alma dela, o coração dela, seria traspassado de dor. E aos pés da cruz, viu o seu filho a entregar a toda a humanidade. Se Jesus entregou a mãe dele, filho, eis aí a tua mãe. Se o próprio Jesus entregou a sua mãe, quem sou eu para não recebê-la? Eis a Santíssima Virgem Maria. Mas a Bíblia fala que João Batista é o maior de todos. Não. João Batista é o maior de todos os profetas da Bíblia.
do Antigo Testamento. Até João Batista é o Antigo Testamento. Mas agora, o Novo Testamento. Se levanta a Santíssima. Se levanta aquela que foi escolhida a dedo. Aquela que foi escolhida no coração do Pai, no coração do Filho e na ação do Espírito Santo. A Santíssima Virgem Maria. Sempre virgem, sempre virgem. Não teve outros filhos. Isso pode ser até para outro momento, mas é só estudar um pouquinho. Jesus se perdeu no templo. Maria só tinha ele, ia buscar ele. Cadê os outros filhos, se tivesse outros? E lá aos pés da cruz. Por que Jesus não entregou a mãe aos seus irmãos? Ela não teve outros filhos, porque ela se resguardou somente para ser a mãe do Salvador. E mais lindo, que desde os primórdios da igreja, desde o século II, do século III, há a informação de pinturas de Nossa Senhora nas catacumbas até a oração. Esta oração que eu vou fazer agora, ela é tida como uma oração dos primeiros séculos. Se eu não estou enganado, do terceiro século. Terceiro século. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Já nos primeiros séculos chamavam Maria de Virgem gloriosa e bendita. Quantas orações! Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados. Me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado. Dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. São orações antiquíssimas, só para dizer que na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, a própria Santa Igreja, desde os seus primórdios, considera Maria como a santa sem igual, mais santa que existe. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mais santa do céu é a Santíssima Virgem Maria, a que mais amou Jesus na terra e a que mais ama no céu. Amem Maria e lembre-se sempre, tudo perece, mas Deus permanece. Queira Deus. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.